alegria enorme mesmo estar aqui, poder testemunhar o quanto o Senhor tem sido bom com essa igreja local, de modo especial com a vida do meu amigo querido Rodrigo, a Lu, as crianças, ver que o movimento que Deus inicia no coração de alguém, esse despertamento que o Evangelho produz no coração de alguém, que traz essa pessoa para perto de Jesus, que faz o coração de alguém arder por Jesus e que desperta esse mesmo coração para compartilhar do amor de Cristo, da mensagem de Jesus. É assim que a igreja tem florescido em tantos lugares, no nosso meio e em culturas completamente distintas da nossa, e ver não apenas o crescimento, mas o florescimento, de fato, enraizado na palavra dessa comunidade local, me alegra muito. Eu queria convidar você para ler um primeiro texto aqui comigo, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, e depois nós vamos ler o verso 14. Espero que esse seja um tempo de fato rico para a gente, de crescimento, de reflexão honesta, que a gente consiga colocar o nosso coração em tudo que está sendo dito, que a gente não pense no outro que poderia estar, que a gente não pense apenas de modo especulativo, né? Vai ser uma conferência, vai ser então um ou outro tema para que eu reflita e pense, como se isso não passasse pela sua vida individualmente. Eu pretendo que, embora a gente fale de igreja, você se veja como essa pessoa que faz a igreja, que compõe a igreja. Evangelho de João, capítulo 1, do primeiro verso até o 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, verso 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Vamos orar, vamos pedir a Deus que o nosso coração seja alcançado pela sua palavra nessa manhã. Deus querido, nós te louvamos por esse dia, te louvamos porque estamos aqui, te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui. Não é pouca coisa afirmar isso. Há uma variedade enorme de circunstâncias que vencemos, que o Senhor venceu por nós, para que estivéssemos aqui hoje. Cremos, temos a plena certeza de que os que estão reunidos aqui foram reunidos pelo Senhor, para que de alguma forma o Senhor se comunique com cada um de nós. Então, o que nós te pedimos nessa manhã é que a tua palavra mais uma vez prevaleça, que o teu Espírito mais uma vez ministre sobre os nossos corações, que estejamos aqui inteiros, mente e corações, disponíveis ao que o Senhor quer nos ensinar, forjar, moldar para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente pensa no tema dessa conferência, uma igreja em missão, e aí nesse subtema, a importância da vida missional do cristão, algumas coisas precisam ser consideradas antes por nós. Quando você pensa numa igreja em missão, você precisa considerar a necessidade de uma igreja estar unida a Deus na missão. Porque, como alguém já disse muitas vezes em muitos lugares, a igreja local, a igreja denominacional, ela não tem uma missão. Deus tem uma missão. E Deus conta com a igreja para o cumprimento de sua missão. Então, um princípio importantíssimo para que a gente entenda o que é uma igreja em missão é o princípio de uma igreja depender de sua unidade com Deus para fazer missão. Nós somos um com Deus por causa de Jesus Cristo. Nós fomos tornados família de Deus, igreja de Deus, por aquilo que Jesus Cristo fez uma vez por nós na cruz. A salvação nos tornou não adversários de Deus, não inimigos de Deus, mas amigos de Deus e cooperadores com a agenda de Deus. E Deus está
num plano de salvação, num plano de resgate, num plano de redenção pelo mundo, e Ele usa a sua igreja para isso. Então, antes de pensarmos na igreja que faz missão ou numa igreja em missão, precisamos entender que somos individualmente unidos a Deus e por isso fazemos missão. Uma outra coisa importantíssima para pensarmos na ideia de uma igreja em missão é um outro aspecto de unidade. Não apenas a nossa união com Deus ou a nossa unidade com Deus, mas a nossa unidade uns com os outros como igreja. A importância do que é realizado em nossas igrejas locais, nessa Comunidade Batista de Itaboraí, na Igreja Plena Rio, na Igreja Plena Icaraí, na Igreja Congregacional, seja qual for a sua igreja local, é fundamental que para o cumprimento da missão, homens e mulheres cristãos, discípulos de Jesus, estejam unidos uns aos outros por aquilo que Cristo fez por eles, para que eles, em unidade, apresentem para essa sociedade distante de Deus um modelo e um projeto de uma sociedade distinta, que anuncia o reino de Deus, que anuncia essa eternidade que a gente tanto aguarda e em alguma medida a gente antecipa através da nossa vida. Uma igreja unida, uma igreja que olha para a agenda da missão e diz: esse é o nosso lugar, é essencial para o cumprimento então da missão. É uma igreja que vai entender o valor e a relevância de ações missionárias na cidade. É uma igreja que vai entender o valor e a relevância do sustento missionário daqueles que estão nos campos missionários em outras culturas, em outros países. É uma igreja que vai amar e vai investir em implantação de novas igrejas, porque entende que o florescimento de comunidades saudáveis em bairros, cidades, regiões da nossa cidade ou do nosso estado trarão impactos enormes para a vida de muita gente. Então, precisamos estar unidos a Deus, precisamos estar unidos uns com os outros, e o que eu quero mais trabalhar hoje, nessa manhã com você, para que sejamos uma igreja em missão, nós precisamos ser uma igreja unida com a cidade. Esse é para despertar o pessoal? Estava combinado, né? É o tema principal aí, faz um sonzinho para você ficar com ele guardado. E eu acho que esse tema... É o seu? Não, acabou. Por que acabou, gente? Acabou o seu tempo. Já acabou meu tempo? Alguém apertou lá, mas Esse tema, uma igreja com a cidade, ser unida com a cidade, ele, embora seja importante, embora eu o considere extremamente urgente, ele é um tema muito pouco considerado nas igrejas. A gente considera muito e frequentemente o fato de sermos uma igreja de Deus e unida a Deus, o povo de Deus. A gente considera muito e entende como extremamente natural falarmos, pensarmos a respeito de uma igreja unida na sua comunhão. Homens e mulheres, famílias, amigos, gente que se encontra muito mais do que no domingo pela manhã ou no domingo à noite, mas gente que compartilha a vida. Gente que ajuda o outro na caminhada, que edifica, que ora, que visita, que está próximo. Faz sentido para a gente pensar que a igreja é essa comunidade de pessoas que se unem umas às outras, mas a gente tem, sejamos honestos, uma sincera dificuldade em pensar numa igreja que precisa ser unida. Assim como ela é unida com Deus e assim como ela é unida entre si, uns com os outros, ser unida com a cidade. Porque quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em sociedade, a gente pensa numa sociedade que está de costas para Deus, a gente pensa num mundo que, como diz a palavra, e a gente adora às vezes tirar os textos isolados da Bíblia para fazer uma teologia esquisita, o mundo já é maligno. Então como é que a igreja de Deus vai ser unida com o mundo, com a cidade, com a sociedade? Qual é a razão da gente pensar tão pouco nessa união? Nesse relacionamento da igreja com a vida pública, na igreja com o que acontece do lado de fora da igreja, na igreja e a cidade. A razão dessa dificuldade da gente é uma antiga filosofia, e eu não vou falar de filosofia aqui, pretendo ser muito prático na conversa, mas existe uma antiga filosofia que ainda reina no pensamento evangélico brasileiro, que é o dualismo. O dualismo basicamente ganhou aceitação a partir do iluminismo ao separar sagrado de profano. O que o dualismo é na prática? O dualismo na prática é aquele pensamento que a gente tem de que de um lado está Deus,
a vida com Deus, a igreja de Deus e tudo aquilo que a igreja faz. Então o culto é santo, a música cristã é santa, a comunhão entre os irmãos é santa e maravilhosa, a cantina da igreja é sempre melhor e uma delícia do que aquilo que é feito no restaurante da rua. Por quê? Porque a gente entende essa separação de que o que acontece nos limites da igreja é sagrado, é maravilhoso, edifica porque vem de Deus. E o que acontece do lado de fora na sociedade? O que está lá do lado de fora é pecado, é mal, é ruim. Essa antiga divisão continua a moldar a maneira como muitas pessoas entendem e expressam a sua fé. E resulta então nessa separação abrangente, onde a igreja está sempre de um lado e tudo que ela faz é bom, santo e imaculado, e do outro lado está o mundo secular, esse mundo que é mau, esse mundo que é impuro. Diante desse cenário é que eu acho importante o texto que lemos nessa manhã de João capítulo 1. João capítulo 1 é essencial para a nossa compreensão de engajamento com a vida na cidade, porque aqui nós temos uma descrição lindíssima da encarnação do eterno Filho de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler apresenta Jesus tanto quanto o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que estava no princípio criando todas as coisas pelo poder de sua própria voz, pelo som de sua própria palavra. Ele é o poder que a tudo gerou vida, ele é o poder que sustenta a própria existência e a própria vida. Então João pega esse Deus poderoso e o descreve no verso 14, dizendo: então o verbo, o logos, a palavra originadora da vida, fez-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, sentimos seu cheiro, tocamos sua carne. Ele esteve aqui. E a escrita do João é a escrita de uma testemunha ocular, alguém que de fato esteve com Cristo. Então, quando a gente olha para o texto de João capítulo 1, a gente entende que Jesus é o nosso paradigma de missão. E mais do que isso, Jesus é o nosso paradigma de identificação com a humanidade. Jesus é o nosso paradigma de valorização da cultura, porque Deus em Cristo se fez carne e osso e entrou na história. Deus em Cristo tornou-se homem e não ficou levitando pelo chão para não se contaminar com a vida que acontecia aqui. Ele veio para um tempo específico, para uma cultura específica. Ele vestia a roupa de sua época, ele falava um idioma específico do seu tempo, de sua cultura. Ele não era um estranho para os seus vizinhos, ele era alguém dali. Você lembra dos relatos das pessoas sendo tomadas de espanto com algumas coisas que Jesus falava e fazia, e então dizendo assim: mas espera aí, não é este filho de José o carpinteiro? Não é este o Jesus que veio de Nazaré? O espanto das pessoas estava no fato de que elas o reconheciam. Muitas o viram crescer, sabiam de onde era a sua família, porque Jesus estava identificado com a vida, com a humanidade. E olhando então para Jesus, nós podemos dizer que somos encorajados a uma postura de indiferença com relação à sociedade? Quando a gente olha para a Bíblia e olha para Jesus, a gente consegue criar uma teologia que diz o seguinte: olha, o nosso lugar não é na sociedade, o nosso lugar não é no meio da cidade, o nosso lugar não é na relação com o mundo. Tem muito mais escapismo do que santidade nesse discurso. Esse discurso de que eu não me envolvo com o que está do lado de lá porque as coisas são distantes de Deus, porque as pessoas não estão nem aí para Deus, estão construindo as suas vidas, eu quero mesmo que venha fogo do céu e pegue todo mundo. Tem muito mais um escapismo da nossa parte, um medo de dizer: se eu for lá, eu vou me lambuzar, do que necessariamente essa compreensão de que não, eu preciso estar aqui porque Deus é digno apenas dessa minha posição. Porque você vê Deus em Jesus vindo a esse chão contaminado pelo pecado, marcado por idolatria, marcado por um tipo de vida distante de Deus, o Criador, e foi por isso mesmo que ele veio. Lembra dele falando, debatendo com os religiosos que estavam espantados quando ele convida um publicano para ser seu discípulo, Levi, que é o evangelista Mateus, que escreve o evangelho de Mateus, e Levi está lá na coletoria, fazendo seu trabalho sujo,
sua ganância por dinheiro, fazendo seu próprio povo sangrar com os impostos, sendo ele um judeu e cobrando imposto para Roma e ganhando muito dinheiro por causa disso. Jesus passa por aquele lugar, chama Levi, diga: vem e me segue. O texto diz que Levi levanta e imediatamente segue Jesus e vai para sua casa, levando Jesus e os discípulos, e prepara um banquete para Jesus, e outros publicanos e pecadores, diz o texto de Marcos, estão lá dentro junto com Jesus. Quem está do lado de fora na porta? A turma religiosa, apavorada, de braços cruzados, dizendo: como ele é capaz de comer com publicanos e pecadores? Quando Jesus sai da casa, satisfeito, fez a refeição dele, suficiente, vai caminhar para sua própria casa, ele vê os religiosos ali, furiosos com aquilo, e ele diz: olha só, vocês não entenderam nada. Gente saudável não precisa de médico, só vai para o médico quem é doente. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A gente não pode pegar uma palavra dessa dos lábios de Jesus, a quem chamamos de Senhor e Salvador, e dizemos a igreja dele, a igreja cristã é a igreja de Jesus, e termos uma relação de distância por causa de uma proteção dos publicanos e pecadores que estão do lado de fora hoje da igreja, ou daquilo que acontece como um sistema danoso, ruim, corrupto na cidade que a gente vive. Porque a transformação, a possibilidade de mudança está exatamente no evangelho que a gente carrega hoje no coração. Uma vez eu ouvi um amigo falando a respeito de uma conversa que ele teve com a liderança da sua igreja. E eu nunca mais me esqueci da frase, da pergunta que ele fez para aquela liderança, para aquelas pessoas. E eu queria tomar emprestado o que ele fez ali e fazer essa pergunta para você aqui hoje. Itaboraí se lamentaria se um dia a comunidade batista de Itaboraí fechasse? Ah, Roberto, eu não sou de Itaboraí, a minha igreja fica em outra cidade. A sua cidade lamentaria se um dia a sua igreja, por diversas razões, fechasse as portas, deixasse de estar presente na cidade? Dependendo da nossa compreensão de missão, sabe qual seria a nossa resposta? E terrível resposta. Talvez nós sentiríamos falta. Porque a gente vai sentir falta daquele cafezinho antes do culto, daquela cantina depois do culto, daqueles encontros gostosos de domingo de manhã ou domingo à noite. Vai fazer falta para a gente. Mas para a cidade nem percebe que a igreja está ali. A cidade não é alcançada pela presença da igreja. A cidade não se percebe sendo beneficiada no seu dia a dia pela presença da igreja. Então essa pergunta, essa cidade lamentaria se essa igreja um dia fechasse, ela é desafiadora e oportuna. Sabe por quê? Porque hoje muitas igrejas escrevem lá a sua declaração de missão. Toda igreja tem isso, tá, gente? Nossa missão, a nossa visão, nossos valores. E muitas igrejas, quase todas, colocam lá na sua declaração de missão o desejo de ser uma igreja estabelecida na cidade. Óbvio. Eu quero ter um endereço. Eu quero poder passar para as pessoas o CEP para que elas cheguem lá e encontrem o espaço onde a gente se reúne. Muitas igrejas declaram em seu projeto de missão o desejo de ser uma igreja estabelecida na cidade, mas não o propósito de ser uma igreja para a cidade. Isso faz toda a diferença. Não basta apenas estar na cidade. Basta sermos uma igreja, é necessário sermos ainda uma igreja para a cidade. E igrejas que não entendem essa missão, e crentes que não entendem essa vocação, que são discípulos de Jesus, não apenas para parecerem-se com Jesus quando estão no culto, mas para revelarem a Jesus e expressarem Jesus e viverem como Jesus nas ruas da cidade, nos lugares onde entram todos os dias. Gente assim, igreja assim, acaba se tornando desprezível. Não tanto pela sua mensagem, porque a mensagem é boa, está pregando certinho. Se tornam desprezíveis por sua indiferença com a vida e com as demandas presentes na cidade. Gente, nós pensamos muito pouco em missão. Minha alegria em ver a liderança dessa igreja pensando numa conferência para refletir missão, para refletir numa vida em missão, por isso vida missional,
tem um valor que você não consegue alcançar, quão grande ele é. Porque, no geral, nós pensamos pouco nisso. Nós preferimos pensar em missão como aquilo que acontece do outro lado do mundo. Missão é aquilo que aquele irmão está fazendo lá no Sudão, Chade, Moçambique, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Aquilo é missão, e aquilo ali é para poucos, aquilo ali é para gente com algum treinamento, aquilo ali é para gente com um nível de desprendimento de vida tão grande que ele larga tudo. Ele deixa tudo para ser um missionário numa outra região. Mas a gente não pensa em missão como aquilo que acontece também na empresa onde a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia. A gente não pensa em missão como aquilo que acontece no condomínio que a gente mora, na rua que a gente mora. A gente não pensa em missão como aquilo que acontece na faculdade onde a gente estuda ou no colégio que os nossos filhos estão. A gente não pensa em missão como aquilo que acontece na cidade onde a gente mora, onde a gente vive. E sabe qual é o problema dessa leitura reducionista de missão? Sabe qual é o problema quando a gente pensa em missão apenas como isso que acontece lá longe? E aí a gente diz assim, olha, poxa, vamos reunir a igreja e vamos tentar levantar um fundo missionário para sustento de missionários que estão lá nas regiões longínquas fazendo uma obra tão terrível, sendo acometidos por enfermidades terríveis, enfrentando desafios terríveis à fé, por causa do amor pelo Evangelho, para pregar. Isso é maravilhoso, gente. O que os missionários transculturais fazem é simplesmente maravilhoso. Mas vamos trazer para perto. Vamos pensar em missão não só como o que acontece do outro lado do mundo, mas o que acontece do outro lado da rua. Vamos deixar de fazer essa leitura reducionista, porque a gente tem um problema quando a gente reduz o que a missão é. E o nosso problema se chama um só: Deus. Deus é o nosso problema quando a gente quer fazer uma leitura reducionista da missão. E aí, para isso, eu quero te convidar a ler comigo um outro texto. Se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, do verso 17 até o verso 20. Eu sei que muito provavelmente você conhece esse texto, ou pelo menos o começo dele. E muito provavelmente, assim como eu, você ama esse texto. Você ama essa passagem, porque ela de fato é linda. Mas ela fala muito mais de missão do que a gente pensa. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Lembra que eu falei que a gente define a igreja como esse corpo de pessoas unidas a Cristo? E a gente só faz missão a partir da nossa compreensão de que nós somos um com Deus, pelo que Jesus fez. E se Deus está em missão, a gente entra na missão com Ele, porque nós somos um. Nós estamos com Ele. Aqui está Paulo dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova pessoa. É um novo alguém. As coisas antigas já passaram. As velhas ideias, a velha natureza, a indiferença a Deus, a incapacidade de amar o que Deus ama, de se importar com o que Deus se importa, já passou. Eis que surgiram coisas novas. E aí Paulo continua. Tudo isso, toda essa obra, toda essa mudança, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vou fazer uma pausa no texto aqui. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo o seguinte: você é uma nova pessoa. Você tem um novo coração. A sua vida não é mais a mesma desde que Jesus cruzou o seu caminho. E toda essa novidade, essa esperança que agora pulsa dentro de você a despeito das circunstâncias contrárias do viver, essa paz que te permite dormir mesmo tendo motivos de aflição, essa alegria que não está condicionada a apenas momentos felizes da sua vida, mas é uma alegria que você sabe que vem do céu, que preenche o teu ser, que tem a ver com Jesus Cristo. Tudo isso, diz Paulo, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Provém de Deus, que não levou em conta os nossos pecados, que não
desconsiderou a nossa incapacidade de uma aproximação dele, porque estávamos, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, mortos espiritualmente. Deus não nos deixou naquela condição, mas nos reconciliou consigo. Estávamos distantes, éramos inimigos, nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo. Mas Paulo segue e nos deu o ministério, nos deu a vocação, nos deu o chamado da obra de reconciliação. E se a gente tivesse dúvida do que é isso, que tipo de trabalho é esse, o ministério da reconciliação, Paulo explica, ele segue o texto, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Eu não vou pedir para você repetir isso, porque eu detesto esse tipo de pregação que fica, repita comigo, mas pensa no teu coração. Não pensa no coletivo da igreja, mas pensa sobre você. O que Paulo está dizendo tem a ver com você. Eu sou um embaixador de Cristo. E talvez agora você não repita isso para você, mas você até pergunte, eu sou um embaixador de Cristo? Olha o que Paulo está dizendo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E a gente pensa que quem faz esse trabalho é o evangelista ou é o missionário. E a gente pensa que Deus só está usando o pastor para que no culto, pregando, o pastor anuncia essa mensagem da reconciliação como quem diz, pelo amor de Deus, reconciliem-se com Deus. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, se somos uma nova gente, se somos um novo povo, se temos um novo coração, e se tudo isso tem a ver com a nossa identificação com Jesus, Jesus não chamou alguns de nós, mas todos nós, para assumirmos o ministério da obra da reconciliação. E talvez você nunca segure num microfone, suba num púlpito, dê uma aula, abra uma Bíblia para pregar, mas todos os dias Deus te coloca em contato com pessoas que eu jamais verei, que o Rodrigo jamais vai conhecer, mas você está lá todos os dias, sendo esse mensageiro da obra da reconciliação. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não nos inclui? Quando nós fazemos uma leitura menos fragmentada da Bíblia, a gente consegue identificar a grande história contada pela Escritura. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente tem uma tendência a ler a Bíblia em fragmentos. Você está triste, e aí você vai lá para o livro de Salmos, porque você geralmente sabe que nos Salmos você vai encontrar alguma palavra de consolo para você. E aí você lê lá, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, cara, que delícia, obrigado, Senhor, pela sua palavra que me conforta. E a gente vai buscando gotas da Bíblia, e a gente às vezes não desenvolve a habilidade de ler a Bíblia e entender que a Bíblia conta uma grande história. A Bíblia toda, em seus 66 livros, ela não é uma coletânea, um caleidoscópio de histórias, conversas e ditames religiosos. A Bíblia, ela conta uma história única, de Gênesis a Apocalipse, um grande drama. Que os teólogos costumam dizer que esse grande drama se divide em 4 atos. O ato da criação, você começa isso lá em Gênesis. Deus cria um mundo perfeito. Deus cria seres humanos perfeitos, eternos e completos por causa da relação que tem com Deus. Fomos criados no intuito de desfrutarmos Deus todos os dias e eternamente, de modo que a vida só tem valor e sentido em Deus. Esse é o primeiro ato da história. Deus cria. Qual é o segundo ato? Aquilo que na teologia a gente chama de queda ou pecado. O ser humano criado perfeito para viver em harmonia com Deus peca. Deixa subir ao seu coração um desejo de ser ele próprio o Deus de sua história e não mais ter um Deus sobre si, acima dele próprio. Isso que foi o pecado de Adão e Eva. Lembra da tentação da serpente? Peraí, Eva, me diz uma coisa aqui. Deus criou tudo isso aqui, aí colocou vocês aqui agora, nesse jardim bacana,
E ele disse que eles não podem comer de nada. Aí Eva fala assim, não, olha só, você está enganada, serpente. Deus disse que a gente pode comer tudo. Só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele disse que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Qual foi a resposta de Satanás? Não. Boba. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês conhecerão o que Deus conhece. Vocês saberão o que Deus sabe. Vocês serão como Deus. Então, onde foi a tentação? A tentação foi no fato de que, peraí, eu posso não necessitar de alguém acima de mim, mas eu posso ser esse alguém que dá voz de comando autonomamente para a minha própria história. Então o pecado entra. E nós somos desconectados de Deus. E não apenas a humanidade é desconectada de Deus. Gênesis diz que a criação inteira foi afetada pela realidade do pecado. E isso tudo nos leva já a partir de Gênesis ao terceiro grande ato da grande história que a Bíblia conta, que é a redenção. Porque Deus poderia ter nos abandonado ali. A humanidade falhou, a humanidade me traiu, a humanidade me trocou, que vivam as consequências da penalidade devida a ela. Mas ele diz, não os deixarei. Ele diz para a mulher que acabara de pecar, Eva, de ti virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O anúncio do Evangelho está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá no começo, quando o pecado entra, a redenção é anunciada. E todos os profetas e os salmos e os sacerdotes falaram e anunciaram a respeito do Messias que viria, do Cristo, do Redentor. Esse é o terceiro grande ato. E por fim, o quarto ato que a história bíblica conta é que Deus estabelece o seu reino em nós através de Jesus. O reino de Deus já começou, mas o reino de Deus não é uma realidade plena e concreta no mundo, mas ele será na consumação de todas as coisas. Então nós caminhamos na expectativa da consumação final. Você lê o Apocalipse, você sabe como o filme acaba. Você sabe que no final o Cordeiro vence. Reinaremos com Ele. E o que nós estamos fazendo agora como igreja, nós estamos nesse intervalo da redenção para a consumação, unidos a Cristo, fazendo a obra de Deus de reconciliar, de reconectar o mundo caído com o Deus Criador. O que Paulo está nos ensinando aqui nessa passagem é que somos não apenas os portadores da mensagem do Evangelho, mas somos também os agentes dos efeitos do Evangelho no chão da vida, na cidade onde fomos plantados, agentes da obra da reconciliação, não apenas de almas, mas de estruturas, de sistemas. Somos estes que agora têm a capacidade de se revoltar com a corrupção, mas não apenas com a corrupção que desvia 200 bilhões por ano do Brasil. Somos estes que têm a capacidade de nos revoltarmos com a corrupção daquele que pega a contramão, que estaciona em vaga de idoso. Não fazemos mais aquela ética indolor. Eu quero que o outro seja ético, mas eu posso sonegar, eu posso mentir, eu posso enganar. Não, porque o reino começou em nós. E agora nós somos responsáveis pela proclamação de uma nova vida possível ao mundo e à cidade. A vida da gente está totalmente conectada com a cidade. O último texto que eu quero ler com você se encontra em Jeremias, no capítulo 29, verso 7. Se você não quiser abrir, apenas ouça com atenção, já que é um verso apenas. Essa história é interessante, porque o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Deus, aqui, nesse momento, estava vivendo numa cidade completamente divorciada de Deus, longe de ser chamado de uma cidade santa. O povo foi deportado para lá. E eles estavam então agora mergulhados na vida no meio de uma cidade que tinha muitos cultos a muitos deuses.
E eles mal podiam cultuar ao seu Senhor, ao seu Deus. E é natural que num ambiente assim hostil à fé, o crente desenvolva uma hostilidade por aquele lugar. Porque ele é perseguido, porque ele é desrespeitado, porque a sua fé é debochada. Fazem deboche de sua fé, perdão. E aí Deus, através de Jeremias, traz uma palavra àquele povo e diz o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que coisa incrível, gente. Deus está mandando o seu povo procurar o bem de uma cidade que blasfemava contra Deus. Deus está mandando o seu povo orar ao Senhor em favor de uma cidade corrompida, destruída e imoral. Deus está mandando o seu povo buscar a prosperidade, o progresso, o bem-estar de uma cidade que fazia chacota da fé daquele povo e do Deus daquele povo. Que Deus é esse? Que não permite que assumamos um sentimento de hostilidade pelo ambiente que se configura diante de nós hostil à nossa fé. E o que é o mundo que a gente vive hoje, gente? Vai você querer estruturar a sua família pelos princípios do Evangelho? Vai você criar os seus filhos pelos valores bíblicos? O que o seu filho vai receber como recompensa no colégio pelos amiguinhos dele, se ele realmente entender o princípio do Evangelho e aplicar a sua vida? O que você, homem casado, escuta dos seus amigos no futebol ou na empresa, quando a despeito dos desafios do casamento, porque todo casamento tem desafio, você se postura como alguém fiel, não apenas porque não se permite a um outro relacionamento, mas porque sequer permite-se conversas inapropriadas, em honra ao seu Deus e à sua mulher, que sequer sabe daquele tipo de conversa que acontece naquele ambiente de trabalho. Quando você se posiciona dessa forma, o que os seus amigos de trabalho falam de você? A gente vive num mundo constantemente hostil aos valores da nossa fé. Mas nós não somos autorizados a desenvolver por esse mundo a hostilidade como resposta, o descaso como resposta, desrespeito como resposta, o dar de ombros como resposta. Nós somos desafiados a buscar a prosperidade da cidade, orar a Deus pela cidade, trabalhar pelo bem-estar da cidade, promover coisas boas na cidade. Nesse texto que lemos, Jeremias parece estar dizendo que, pelo fato de o povo de Deus buscar a prosperidade e o bem da cidade, o próprio povo de Deus seria beneficiado por ela, pela cidade. E a gente sabe que é assim. A gente sabe que quando a gente, de alguma forma, luta, se empenha, se esforça para que na estrutura da cidade em que a gente se encontra exista um atendimento médico público minimamente decente, são os nossos filhos, são os nossos pais, ou somos nós mesmos, quando não temos condições de pagar um plano de saúde, que seremos beneficiados por aquilo. Quando lutamos para que se cumpra o mínimo da lei e nas escolas públicas do município não falte a merenda das crianças, porque a gente sabe que algumas crianças precisam sair às 9, 9h30 da manhã porque não terão a merenda. E para muitas famílias, aquela refeição da criança no colégio era a melhor e a mais importante refeição daquele menino, daquela menina num dia. Talvez isso passe longe da sua realidade e da minha, mas é a realidade de muitas famílias a metros ou poucos quilômetros de distância de nós. E por causa da ganância de uns poucos, por causa do descuido de uns poucos, uma cidade inteira é devastada. A igreja precisa ser uma voz profética, não apenas denunciando isso como pecado, contrário ao coração de Deus, mas se movendo de alguma forma, se estruturando de alguma forma, para mudar essa condição. Jeremias está afirmando que nós não apenas devemos buscar a prosperidade espiritual da cidade, com cultos, vigílias, ar livres,
Nós precisamos também buscar a prosperidade financeira da cidade. Nós precisamos buscar a prosperidade social da cidade. Isso nos ensina que o povo de Deus deve ser formado por ótimos cidadãos. Ótimos. Mesmo quando identificamos que a nossa cidade se configura de modo hostil ao Evangelho, a gente precisa ser bênção na cidade. Ser uma bênção na cidade, eu já estou encerrando, não significa adotar a cultura e simplesmente assemelhar-se ao estilo de vida da cidade. Se você fizer isso, se você abraçar a cultura e refletidamente, você vai estar superestimando a cultura. Você vai dizer o seguinte: olha, a cultura está aí, ela é boa, ela nem precisa do Evangelho. Eu só preciso me adequar, eu só preciso me adaptar, eu só preciso viver como ela, falar como ela, andar como ela. Você não vai fazer diferença nenhuma. Você pode ser até chamado de crente boa gente, mas a sua vida não vai fazer diferença nenhuma para essa cidade. A boa notícia do Evangelho é que nós não precisamos comprometer a verdade bíblica para sermos uma bênção na sociedade. Não precisamos. Nós devemos reafirmar as verdades bíblicas, encarná-las na nossa vida, e então certamente nós seremos bênção na sociedade. Ser bênção na sociedade não significa que nós formamos um enclave e nos separamos da cidade a fim de sermos puros. Porque isso é subestimar a cultura e é subestimar a cidade. De um lado você está superestimando quando você abraça a cultura e não prega contra ela. Mas se você apenas denuncia, você está subestimando. Você está deixando de reconhecer que há valores de Deus na sociedade e na cultura. Você está deixando de ver que há a graça de Deus, que os teólogos chamam de graça comum, expressa na cultura e na cidade. É por isso, por causa dessa visão esquisita de que a igreja precisa formar esse enclave santo e separado do mundo, que a gente cria uma subcultura dentro da cultura. A música boa só é a música gospel, o teatro bom só é o teatro da igreja, a moda boa, a roupa certa é só aquela que escreve fé no peito. Porque a gente vai criando essa separação. Haverá sempre uma grande pressão sobre nós para que simplesmente criemos essa subcultura na cidade. E evitemos com isso, sabe o que, gente? Enxergar a dor da cidade. Enxergar os problemas da cidade e achar que isso não tem a ver com a gente. É bem feito. Isso é o pecado que fez. E eu não tenho nada a ver com isso. A boa notícia do Evangelho é que nós podemos participar da cultura da cidade e nos tornar agentes de transformação. Gente, isso é maravilhoso. Ser bênção para a cidade significa que nós levamos a sério os problemas dela. Não somos cegos. Enxergamos os seus problemas. Precisamos expressar o Evangelho não apenas em palavras, mas também em ações. Pare para pensar. Quantos empreendimentos sem fins lucrativos nós podemos, como igreja, iniciar ou então apoiar para que cuide de áreas destruídas da cidade? Porque você pode olhar e falar assim: não, mas a minha igreja não tem estrutura para começar uma coisa, a gente não tem nem gente capacitada para criar uma ONG, por exemplo. Mas quantas já existem na cidade? Quantas já dão assistência para crianças que não têm condições de estudar? Quantas alimentam os que passam fome? Quantas abrigam? Quantas recuperam os viciados? É identificar o que já está acontecendo na cidade como uma centelha de Deus ali, de cuidado e amor. E então uma igreja entender que pode abraçar, se envolver e fazer o bem. Quantas crianças desamparadas podem ser cuidados? Quantos adolescentes abusados física e emocionalmente podem ser orientados e amados? Quantas famílias quebradas podem ser restauradas pelo trabalho de uma igreja que deseja fazer diferença na cidade? Gente, se a comunidade batista de Itaboraí, igreja que nós estamos aqui, entender de fato que é uma igreja em missão, e se cada membro e frequentador dessa igreja entender que, se é cristão, recebeu o chamado para viver uma vida missional, eu falo para vocês com todo o meu coração, isso aqui não é palavra de conclusão ou palavra solta ao vento. Eu creio nisso com todo o meu ser. Não há espaço suficiente nesse lugar para a quantidade de vida que será alcançada e para a quantidade de gente nessa cidade
gente que está destruída, gente que pensa em suicídio, gente que perdeu a esperança da vida, gente que tem dinheiro, mas não tem paz, gente que não tem paz e nem tem dinheiro, mas que vai encontrar entre os filhos de Deus, numa comunidade engajada com a missão, não apenas um lugar de refrigério, é um lugar de refrigério, mas vai encontrar um lugar de preparo, de transformação, de treinamento, para ser devolvida para a vida em sociedade, para ser devolvida para a cidade como esse soldado do reino, como esse alguém que vai fazer diferença, que não vai ser mais indiferente, que não vai dar mais de ombros, mas que vai, no lugar em que está, com a condição que tem, da maneira que pode, fazer a missão de Deus. Que nós sejamos para a cidade onde estamos plantados, seja Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Cabo Frio, que nós sejamos para a cidade onde estamos plantados, não apenas a voz de Jesus. E é bom que sejamos a voz de Jesus, que preguemos o Evangelho, mas que não nos contentemos em ser apenas a voz, mas que nos tornemos também as mãos de Jesus, que tocam. Que nos tornemos o abraço de Jesus, que acolhe. Que nos tornemos os pés de Jesus, que caminham na direção do outro, que vão adiante, que não se contentam apenas com bem-estar e conforto, mas que continuam se movendo na direção daquele que ainda não encontrou a Cristo. Continua se movendo na direção daquela cidade que continua depauperada porque falta a transformação do Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa missão e que você e eu entendamos esse chamado de sermos cristãos missionários todos os dias. Todos os dias. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos porque o Senhor desperta o nosso coração para a consciência de que a vida com Cristo é muito mais do que uma vida em que recebemos bênçãos, recebemos perdão, recebemos paz, recebemos esperança e então confortavelmente aguardamos o retorno do Senhor e a eternidade com Deus. Obrigado porque o Senhor move o nosso coração para entender que, embora tudo isso seja verdade, recebemos paz, recebemos perdão, recebemos esperança e muitas bênçãos. Não para que isso pare em nós, mas para que isso seja alastrado pela cidade também através de nós. Que o Senhor nos levante, que o Senhor levante as nossas igrejas aqui representadas, esta igreja local e as igrejas dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nessa manhã, para que nós olhemos para a cidade com amor, para que nós olhemos para a vida dos que se perdem com misericórdia, para que nós olhemos para as estruturas de poder e de comando completamente danificadas pelo pecado, movidas por corrupção, com o olhar de quem entende que a transformação é possível pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, e que estejamos dispostos, Deus, a sujar as nossas mãos com a lama dessa cidade, mas não sujar o nosso coração nem a nossa alma, mas tocar aquilo que é impuro, para que o que é impuro torne-se puro, assim como o Senhor fazia, Jesus. Tocava na vida, estava com publicanos, pecadores, não para se associar a eles, não para tornar-se como um deles, mas para fazer com que estes tornassem-se parecidos contigo. Que sejamos assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E amém.